Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos inspire, possa nos ajudar a compreender a sua mensagem profunda. Nós vamos falar nesta noite a respeito da caridade como proposta curativa para a alma. E nós iniciamos relembrando o célebre trabalho do pedagogo francês Hippolyte Léon Rivail, que ficou conhecido como o nome de Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita com seu trabalho de análise e avaliação das obras e das mensagens que vinham através dos espíritos, através de vários médiuns diferentes na segunda metade do século XIX, na França e em toda a Europa. O célebre professor Rivail, ou Allan Kardec, anotou com propriedade no livro O que é o Espiritismo, que o Espiritismo é uma ciência que trata, e uma filosofia, que trata da natureza do espírito e da sua íntima relação com a matéria. Esta ciência e esta filosofia, diz Kardec, tem consequências religiosas, ele vai dizer no livro Obras Póstumas, porque tendo a filosofia espírita Deus em sua base, entende que o homem é criatura divina, que vem desta fonte primeira, fonte de inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas, e para ela caminha de uma forma mais perfeita. Então, compreendendo a natureza íntima do ser humano, compreendendo a natureza íntima do espírito imortal que nós somos, a doutrina espírita, em sua filosofia e sua ciência, nos conduzem para um caminho religioso. Não é uma religião formal, na feição de culto, de hierarquia, de sacerdócio, de templos organizados, mas é uma religião enquanto função, enquanto movimento que se apresenta para a alma. Porque o movimento verdadeiro da religião não é aquele da adoração exterior, da adoração através de símbolos, através de ritos, que representam muletas psicológicas que o homem pode ou não se utilizar de acordo com a sua necessidade íntima. O movimento da religião que propõe o Espiritismo é o movimento do autoencontro, da introspecção sadia e tão profunda que leva o homem a perceber-se como parte da divindade. Inteligência que é, o espírito individualiza-se a partir da inteligência suprema que é Deus. E no dizer do benfeitor Dias da Cruz, caminha da contração em Deus para a expansão consciente em Deus, como uma semente que pouco a pouco desabrocha, demonstrando aquilo que é o seu destino. A semente, ela é um vir a ser, é uma promessa, é uma possibilidade. Uma vez que ela é abrigada na terra e é nutrida de forma adequada, ela se enraiza e apresenta a expansão da sua natureza interior, ou seja, ativa-se a sua genética, primeiro aparece um broto, do broto fortalece-se um caule, do caule vem as galhas, das galhas as flores, das flores os frutos. E então o ciclo se perpetua nas sementes que os frutos apresentam. A semente é, portanto, a árvore em potencial, a árvore que já se mostra ali naquela condição da possibilidade, mas que ainda está em latência. E para que venha a ser o que deve ser, reveste-se de matéria até atingir o seu objetivo. Também acontece o mesmo com o espírito. Crisálida divina, criado a partir de um sopro de amor do Criador, o espírito caminha na evolução dos séculos, pouco a pouco progredindo no despertar natural da sua genética interior. E o faz através do fenômeno da encarnação, em que se reveste temporariamente de matéria e pouco a pouco é nutrido nas suas experiências intelectuais e morais que são necessárias para ativar
a herança que está no seu coração. Assim, diz o Espírito Dias da Cruz, o Espírito caminha da contração em Deus, da possibilidade totipotente em Deus, para a expansão consciente em Deus, do estado de semente para o estado revelado, da possibilidade latente para a possibilidade potente, daquilo que deve ser para aquilo que é. E este caminho é um caminho natural, criado e estabelecido pelo Criador, para que o Espírito realize-se na sua destinação, que é a de ser co-criador na obra da evolução, cumprindo com o seu papel de auxiliar da divindade, realizando-se na própria integração com o Pai. Acontece que este caminho de despertar é gradual, é lento, e qual uma escola possui graus e níveis sequenciados que dão ao espírito aluno, ao espírito estudante da vida, a oportunidade de aprendizado em blocos, que faz com que este adquira cada vez mais capacidade para passar para uma fase seguinte e, pouco a pouco, encontrar dentro de si mesmo a presença de Deus que está imanente no seu interior. Esta presença, primeiro, o homem apenas a intui, porque, sendo criatura, tem a consciência do Criador, porque é de lá que ele provém. Nós todos conhecemos a fonte de onde saímos. O Livro dos Espíritos nos diz que a consciência da divindade, ela é uma consciência inata em todos os povos e em todas as culturas, em todas as épocas. A criatura sabe do Criador, ainda que atribua a este Criador as características da natureza, chamando de Tupã, de Sol, de Lua ou de qualquer outro nome que as experiências primeiras o permitem, ainda que o ser humano o divida em vários deuses na expressão de um panteão variado que lhe manifesta as potencialidades, ainda que o homem, pouco a pouco, passe a compreender a unicidade de sua existência e a sua grandeza. Este caminho é inicialmente intuitivo. O homem apreende a verdade, mas ainda não está consciente desta verdade. Esta verdade vai se tornando patente para o ser humano à medida em que o sabor oferece o saber, já que o saber real vem da experiência. E assim, experienciando Deus, experienciando este contato com a divindade, através das várias religiões que oferecem um caminho, ou através da espiritualidade que encontra dentro de si, o ser humano vai, pouco a pouco, descobrindo a natureza íntima de Deus. Não na sua natureza essencial, que não nos está possível compreender, mas na natureza da sua presença de amor que sustenta, que mantém a vida, que guia e conduz o ser humano para uma expressão mais dilatada, mais rica, mais ampliada da sua natureza. Através deste sabor que o homem experimenta nas várias experiências do dia a dia, pouco a pouco vai consolidando na alma a fé, que é a confiança, a certeza das coisas que se esperam, como dizia Paulo de Tarso, aquele íntimo movimento de entrega a uma sabedoria, a uma sapiência que conduz o ser humano para a perfeição, porque sabe o que convém e sabe como convém. E assim, experienciando esta entrega, o homem também, pouco a pouco, vai encontrando a sua própria riqueza interior. Porque vai percebendo que Deus não trabalha no exterior exclusivamente. Prioritariamente, Ele trabalha na intimidade da própria criatura, já que Ele também reside lá no mais profundo, naquela parte divina, perfeita, que nunca adoece, que está sempre permanente e perene na intimidade da criatura. No entanto, como o ser humano possui o livre-arbítrio ou a liberdade relativa, é natural que no seu parcial conhecimento julgue a vida de acordo com os elementos que a cultura lhe fornece. E estes elementos, baseados na vida material, por vezes negam a presença da divindade no homem e fora dele, por vezes negam a grandeza e a riqueza do ser humano, apregoando pessimismo, visões destrutivas a respeito da realidade. E é assim que a doença fundamental do homem se instala na intimidade.
a grande doença que todos nós buscamos tratar e curar nos caminhos da vida, que é o nosso distanciamento do Criador, a nossa ausência deste Pai de profundo amor e bondade, não porque Ele esteja ausente de nós, mas porque nós nos fechamos para a integração consciente com Ele. Santo Agostinho, muito antes de tornar-se um dos espíritos que participou da codificação espírita, quando ainda teólogo da Igreja Católica, escreveu que o homem encontra Deus em sua própria intimidade como um espelho. Extrair de si esta presença divina é como extrair as próprias entranhas, esvaziar-se e ser cada vez menos. No entanto, diz Santo Agostinho, quando o homem entra para dentro de si, descobre a divindade. Interessante esta observação que ele, como teólogo, considerou. Ele ensina que o homem, a partir do autoconhecimento, da introspecção e do mergulho interno para dentro de si, é capaz de encontrar a fonte da divindade e é capaz de preencher-se, fazendo desaparecer aquele sentimento de vazio existencial que preenche a vida humana, de falta e de uma eterna busca que nos leva sempre avante no direcionamento de um novo desejo, de uma nova realização. Dizia Santo Agostinho, é necessário que o homem caminhe na direção do encontro com a sua própria intimidade. E é muito interessante observar a visão do teólogo com a visão do espírito codificador, que na questão 919 do Livro dos Espíritos ensina o processo do autodescobrimento. Diz ele, é necessário que a cada dia, ao deitar a cabeça no travesseiro, o homem reflita sobre todo o seu dia e pergunte a si mesmo qual foi a natureza das vivências que teve, qual foi o móvel das suas ações, aquilo que fez de que se alegra e pode dormir tranquilo, aquilo que fez ou que a escolheu, que coloca-lhe em perturbação. E assim, analisando-se sadiamente a cada dia, o homem pode caminhar pouco a pouco na direção do autoconhecimento essencial. E quando este autoconhecimento é verdadeiro, ele leva o ser humano sempre à descoberta da sua natureza divina. É necessário compreender aquilo que o Evangelho nos diz com tanta propriedade. Vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois deuses, dizia Jesus, afirmando as palavras do Velho Testamento. É a potencialidade do ser humano manifesta no Sermão da Montanha, através da voz do Cristo, dizendo da riqueza interior do Filho de Deus que cada um de nós somos. No entanto, isto é algo que nós repetimos muito, mas fazemos pouco. Nós dizemos como uma fala religiosa, mas como a maioria dos hábitos religiosos, nós deixamos fora de nós, distantes, sem permitir que aquilo toque o nosso coração, fazendo vibrar as fibras mais íntimas e verdadeiras, sem permitir aquele mergulho interior que reconheça a fonte da luz, a fonte da vida, a riqueza potente do ser humano. Esta fala de Jesus é a síntese de todo o Evangelho. Vós sois luzes, vós sois deuses. Não se pode edificar uma cidade e escondê-la, mas nem se pode acender uma lâmpada ou uma tocha no linguajar daquela época e deixá-lo sobre algo oculto. É necessário trazê-lo e iluminar toda a casa. Jesus dizia, é necessário que esta luz que há na intimidade do ser humano, que ela venha à tona, que ela ilumine, que ela se faça manifestação viva e real. Porque todo o Evangelho é um testemunho de Jesus da riqueza do amor e da riqueza do ser humano oculta na intimidade. Se nós observarmos a sua atitude, ele que é para nós um guia e modelo, nós vamos ver que ele não se concentrava na sombra humana. Ele não perdia tempo com as dores senão para consolá-las e confortá-las. Mas quando ele entrava em contato com o ser humano, ele tocava aquele ser humano de maneira tão forte, tão profunda, tão intensa, que ele evocava daquele ser humano o sentimento de dignidade. Nenhum indivíduo tocado pelo amor de Jesus conseguia ficar imune.
a este despertar luminoso, porque ia para dentro de si com tamanho sentimento de dignidade que voltava para a vida exterior também munido de atos dignos. Ou seja, vendo refletido nos olhos de Jesus o seu valor potencial, cada um buscava dentro de si validar cada vez mais esta riqueza e esta grandeza que estava na própria intimidade. Não há diferença dos apóstolos para cada um de nós. Os homens que Jesus tocou, as mulheres que Jesus sensibilizou, são homens e mulheres como nós, pessoas que tinham seus sofrimentos, as suas dúvidas, as suas necessidades, que buscaram-no inicialmente pedindo algo, mas que encontraram nele muito mais do que pediram. Porque ele deu não só o que eles desejavam quando isto era justo, mas ele deu o que necessitavam. Ele amou-os de uma forma tão profunda que contagiou-os com o desejo de amar também. Despertou aquela fonte lá, interna, mais profunda que existe na intimidade do ser humano, que é a fonte divina. Assim Jesus fez, por exemplo, com Pedro, um dos personagens mais humanos do Evangelho e um dos mais ricos que nós temos notícia. Narra o Evangelho que Pedro estava sobre as águas, pescando em um determinado dia no Mar da Galileia. Nada havia conseguido, havia sido um dia de pesca infrutífera. E, no entanto, quando ele chega à beira da praia, ele encontra um homem com estranho magnetismo, que lhe olha com autoridade moral e lhe diz: volta ao mar. E ele, sem conseguir resistir, volta novamente ao mar. Ele diz: Senhor, tendo pescado durante todo o dia, nós nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei novamente a rede. É que ele reconheceu o poder naquele olhar de Jesus. Então ele volta para o mar, lança a rede naquele local aonde a clarividência de Jesus havia visto o cardume, e então ele lança a rede e colhe uma tão grande quantidade de peixes que é necessário que venha um outro barco para ajudar, e ambos ameaçam naufragar. É uma simbologia muito bonita das nossas vidas, porque o Mar da Galileia é a representação das nossas lutas, dos nossos conflitos, do nosso dia a dia. É a família, é o trabalho, é o centro espírita, é a sociedade da qual nós fazemos parte, aonde nós militamos, aonde nós trabalhamos, aonde nós nos esforçamos para viver. É nas águas turbulentas das convivências diárias que nós pescamos o ganha-pão de cada dia. Não só o pão que alimenta a nossa mesa e sustenta o corpo, mas o pão afetivo que nos nutre de sentido e de significado. No entanto, quando não conseguimos nada colher, quando as nossas buscas se tornam infrutíferas, quando não atingimos os nossos objetivos, quando a felicidade não visita as nossas almas, quando a depressão se instala no lugar da alegria de viver, eis que nós ouvimos a voz do Mestre na praia das nossas existências dizendo: volta novamente ao mar. Como a dizer: não te afastes da luta, retorna novamente para a vida e lança a rede. Mas não lança a rede aleatoriamente, lança a rede naquele ponto específico. E aquele ponto, Jesus o diz bem, é o ponto do amor, da compaixão, da fraternidade, da ternura, da benevolência, de todas aquelas inúmeras virtudes que nós podemos sintetizar no amor ou na caridade cristã. Jesus diz: volta para a vida com caridade, ama a vida, esquece um pouco de ti mesmo, sai do seu próprio centramento, esquece as tuas dores para olhar para as dores que estão ao seu redor, deixa de sentir-se vítima, para de olhar para as tuas necessidades e olha para aqueles que estão ao seu lado, talvez esperando um pouco da sua palavra, um pouco do seu lenitivo, um pouco da sua esperança, do seu estímulo. Há uma poetisa brasileira que escreveu com muita propriedade: um amigo chamou-me para tratar de sua dor. Coloquei a minha no bolso e fui. Uma sensibilidade enorme para dizer: a vida está aí repleta de dores, repleta de dificuldades. Não é por estar perfeitos ou estar resolvidos que nós servimos a vida. Nós servimos a vida porque este é o sentido existencial. Porque isso é a natureza da própria criatura, ser servidora, ofertar aquilo que tem para dar, porque veio de uma fonte plenamente servidora da vida, que é o amor incondicional de Deus. Então a vida pede: volta para o mar, lança novamente a rede, mas lança agora a ternura, a compaixão, a bondade, a benevolência. Larga a rede da exigência, da queixa,
do menosprezo, da menosvalia e lança agora a rede do alto amor, valorizando a si mesmo como um ser divino e valorizando aqueles que estão ao seu lado. E o resultado é que os frutos são tão abundantes, são tão intensos, que não basta para nós, é necessário partilhar. É necessário chamar um barco para também usufruir daqueles resultados. É que as mínimas sementes de mostarda, elas produzem frutos gigantes. As mínimas atitudes de amor têm tamanho efeito transformador na nossa existência que é necessário partilhar o fruto que invade a nossa alma a partir do momento em que nós nos esquecemos das nossas aparentes necessidades e olhamos para aquilo que a vida espera de nós. Então Pedro é a representação de todo o Espírito no processo da evolução. E então, quando ele chegou na praia, tocado por aquela pesca maravilhosa, seduzido por aquele magnetismo que havia feito o inimaginável, ele ouve de Jesus um estranho chamado: agora vem e segue-me tu, e eu te farei pescador de almas. Pedro não fazia a mínima ideia do que isso significava, mas ele não conseguia resistir. Havia uma força moral, havia uma tamanha autoridade e, sobretudo, havia um amor tão excelente sendo irradiado na sua direção, que ele desejou segui-lo. E assim foi. E foi seguindo, aprendendo, ouvindo a sua cantiga de amor, ouvindo as suas melodias de paz e de ternura, até que um dia, no meio do mar também em que trabalhava, Pedro vê um homem caminhando sobre as águas e acha aquilo extremamente assombroso, porque homem nenhum caminha sobre as águas. Ao que observa é Jesus que vem ao longe caminhando aos poucos. E então Pedro, olhando, não crê, porque ele havia visto muitas maravilhas, mas aquela passava tudo que ele podia conceber. Era mais do que a sua capacidade podia imaginar. Então ele faz um desafio. Ele diz: Senhor, se és tu mesmo, permita-me que eu vá até ti. E Jesus lhe responde, assim como a vida responde para todos nós: vem. É como se a vida dissesse para ele: você pode, confia, acredita, experimenta, anda sobre o mar dos teus conflitos, sobre o mar das tuas lutas, paira acima do comum de todos os homens, fica erguido no ar, fazendo aquilo que era maravilhoso. Jesus dizia na linguagem figurada, e então Pedro começa a caminhar. Diz o Evangelho que ele tinha os olhos fixos em Jesus. No entanto, enquanto caminhava com os olhos fixos em Jesus, seguia muito bem. Mas o vento soprava forte e o mar ameaçava bravio, de tal maneira que Pedro retira os olhos de Jesus e começa a afundar. É a representação da fé. Porque enquanto nós estamos acima dos nossos conflitos, sustentados na confiança deste amor excelente que nos conduz, esta sabedoria da vida que sabe das nossas necessidades, quando nós estamos conduzidos por este amor que nos mantém fortalecidos e dizendo: avante, confia, amanhã será um novo dia, a solução já vem logo ali, tem paciência, após a noite escura vem a alvorada, após a maior das dificuldades vem a solução. Enquanto nós nos mantemos com o olhar fixo na fé, a confiança, que é uma fiança conjunta, nós então trabalhamos a serviço daquele movimento. Mas quando nós retiramos o olhar de Jesus, quando nós passamos a descrer, quando nós duvidamos, quando nós menosprezamos a riqueza das lutas e das provas, nós começamos a sucumbir e nós começamos a naufragar, mas nem por isso estamos perdidos, porque naquele momento a vida estende as mãos e Jesus estava lá para trazer Pedro para a superfície antes que ele se perdesse, antes que ele naufragasse. Como dizer para ele: se você não tem fé, eu te socorro, mas cuida da tua fé, porque a tua fé é capaz de te sustentar acima do mar da vida, sem que eu precise salvar-te, sem que eu precise conduzir-te. Afinal de contas, você pode, você é luz, você é sal da terra, vocês sois deuses. Jesus afirmava, e não só afirmava, ele demonstrava. Pedro, naquele instante, foi convidado à fé, assim como todos nós hoje também estamos convidados. E este mesmo Pedro seguiu com Jesus, e certo dia, ouvindo no sermão profético, Jesus se dirige a ele e pergunta:
Pedro, quem dizem os homens que eu sou? E ele então inspiradamente responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele instante Jesus lhe diz: Bem-aventurado és, Simão, porque não foste nem a carne nem o sangue que te revelaste, mas o Pai que está nos céus. E naquele momento Pedro se alegra porque havia sido instrumento da luz. Assim como todos nós nos alegramos quando somos instrumentos de amor e instrumentos de bondade. No entanto, a mensagem de Jesus é clara: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigilância, porque muito rapidamente se muda a estação sintonizadora da mente e do sentimento, e a frequência modificada pode passar a sintonizar com outras faixas e fazer com que o homem absorva outras naturezas de influência. E assim, na sequência, Jesus começa a falar dos seus testemunhos, das suas dores, daquilo que haveria de vir. Pedro não tinha nenhuma experiência com o sacrifício, não sabia o que era testemunhar os próprios valores, não conhecia o que era dar a vida como testemunho do seu ideal. Então, naquele instante, ele, sendo acometido e envolvido pela sua própria sombra interior, diz: Senhor, apieda-te de ti. E então ele comete um dos piores enganos, que é desejar a piedade para o outro. Porque a piedade é aquele movimento que nega a grandeza do outro. Eu te ajudo porque você não tem forças, porque você não tem capacidade, porque você é um incapaz, porque você não dá conta. A piedade desmerece a grandeza do homem, é muito diferente da compaixão. Porque na compaixão nós auxiliamos para trazer o homem para a sua potencialidade. Eu te ajudo porque você está momentaneamente sem forças, mas você tem forças. Eu te ajudo porque você está momentaneamente incapaz de ver as suas potencialidades, mas você tem potencialidades. Naquele instante, então, Jesus, vendo aquele movimento de desmerecimento do seu testemunho, diz a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Como a dizer, nesse instante, você foi instrumento das sombras. E vocês vejam que aquele que sai da sintonia com a luz, ele passa para a sintonia com as sombras imediatamente, porque essa é a natureza do ser humano. Sintoniza-se com aquilo que vibra na sua própria intimidade. E se o que lhe domina são as suas dúvidas, o seu medo e a sua dificuldade, é isto que ele encontra fora. Mas se o que o domina é a fé, a confiança, o íntimo movimento de certeza e de entrega para a vida, o que encontra fora é a potencialidade. Naturalmente, Pedro, humano que era, aprendera ali que o ser humano pode ciclar da luz para a sombra, de um momento para o outro. Mas Pedro era aprendiz. E Jesus então vai chegar no momento do testemunho. E lá, no momento da traição, Judas dá o beijo denunciador em Cristo. E então os soldados o prendem. Pedro, movido de intensa raiva, porque amava profundamente, vendo aquele que amava ser agredido, ele saca da espada do centurião e corta a orelha de Malco. E então Jesus faz a primeira cirurgia plástica de toda a história. Pega a orelha e reconstitui a orelha do centurião. E dá um ensinamento precioso para Pedro, dizendo: Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Anunciando a lei de causa e efeito. Cuida para não eleger o caminho da agressividade, Pedro, o caminho da briga, da disputa, o caminho do poder, porque este não é o caminho de eleição do cristão. O nosso caminho, dizia Jesus, é o caminho da paz, é o caminho das bem-aventuranças, é o caminho do afeto, da sensibilidade, da ternura, da compaixão, da bondade, da temperança. Nós sensibilizamos tocando a alma, nós não dominamos, submetendo o outro à força. E então Pedro, incapaz de compreender aquilo, guarda na alma intensa dor por ser incapaz de seguir a Jesus. Naquele instante, Jesus é levado para o seu testemunho, começa a ser açoitado pela fúria romana e Pedro, por 3 vezes, é questionado: não eras tu um daqueles que seguia com ele? Não eras tu um daqueles que estava junto dele? Não era junto a ti que ele ensinava e pregava? E por 3 vezes Pedro responde: não, não era. Não, não foi. Não, eu não estava.
e então o galo canta. Lembra, Pedro, as palavras de Jesus: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E então, naquele momento, Jesus passa ao longe, os seus olhares se cruzam, e naquele olhar de Jesus, Pedro não vê nenhuma condenação, não vê crítica, não vê nenhum movimento de menos-valia, não vê nenhum movimento de afirmação do poder temporal, como a dizer: está vendo, Pedro, eu tinha razão, não te disse que você me trairia? Nada disso passava pelo olhar do Cristo, apenas um amor excelente, de tal forma que vinha diretamente ao coração de Pedro e dizia: levanta-te, que tu és pedra, e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Ainda não é chegado o momento do teu testemunho. A vida conhece as nossas limitações. A vida não pede de nós testemunhos que nós não estamos prontos para dar. Mas aquilo que é da nossa responsabilidade, a vida não nos isenta. A vida não nos libera da necessidade de trabalhar pela própria melhoria, de autodominar-nos, de autossuperar-nos, de passar por aquele movimento de transformação pessoal, alquímico na alma, que faz nascer o ouro do amor e das virtudes na intimidade do coração, a própria natureza do Criador em nós. Jesus então fortalece o coração de Pedro e ele vai se tornar um líder da casa do caminho, um líder de tal maneira servidor que ele vai ser aquele que vai conciliar as brigas e as disputas, vai ser aquele que vai acolher os cristãos novos, que vai orientar as igrejas nascentes. E então diz o Atos dos Apóstolos: após muitos anos, Paulo e Pedro passavam e uma multidão de enfermos procurava se acercar deles, para que ao menos a sua sombra, quando estes passassem, os cobrisse. E esta sombra era capaz de curar. Até mesmo os lenços que se levavam do corpo de Paulo e de Pedro era capaz de curar. Por quê? Porque eles eram portadores do magnetismo vivificador daquele que havia forjado a sua fé e as suas virtudes nas lutas do dia a dia. Ele irradiava o próprio magnetismo do Cristo. Ele era um médium natural da luz, estava em plena sintonia. E assim nós vemos o processo de transformação. Desde o momento em que Pedro, simples pescador, é submetido à surpresa da pesca maravilhosa, até o momento em que ele cura com a irradiação do seu magnetismo. Um caminho de autotransformação pelo poder do amor. Pedro não é diferente de nenhum de nós. Nós todos somos Pedros, Joões, Marias, Josés. Nós todos somos apóstolos novos, convidados a este testemunho vivificador da fé nos dias atuais. Importa seguir o mesmo caminho que eles seguiram, beber da fonte fecunda das palavras do Evangelho, da Boa Nova, e compreender que o Evangelho, no dizer de Dias da Cruz, muito antes de ser um convite da fé para a fé do homem em Deus, é um testemunho para a fé da fé de Deus nos homens. O Evangelho é o atestado da riqueza interior do próprio homem. Ele mostra a grandeza que está na própria intimidade. Basta olhar cada um dos apóstolos, que não se limitava a viver a sua vida, mas se transformava num foco ardente de amor e passava a servir, porque compreendia que o servir é a própria essência do universo. Quando Allan Kardec, então, travou contato com os espíritos e se deu conta desta ciência e desta filosofia que se baseia na natureza do espírito e na realidade divina da criação, ele se deu conta de que o Evangelho era muito mais do que um tratado religioso. O Evangelho era um código científico do bem viver e que Jesus era o sublime referencial. Se deu conta também de que aquele conhecimento novo que ele trazia não era o conhecimento de uma nova religião, mas de uma ciência profunda. E então ele vai inscrever como estandarte do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Porque ele considera, se a verdade estiver com a igreja, então aqueles que dizem fora da igreja não há salvação, poderão considerar que é a instituição de pedra que salva o homem. Se dissermos fora da verdade não há salvação, qualquer um poderá pregoar: a verdade está comigo, venha para cá, e então ser possuidor daquela verdade. No entanto, a caridade não. A caridade não é patrimônio de nenhuma religião.
A caridade é o amor em ação, é o bem realizado, é a consciência de que o amor é a linguagem universal da vida, que o universo é criado, estruturado e mantido nas vibrações perfeitas do amor, e, portanto, a caridade não é algo excepcional que nós façamos para ganhar os prestígios de um Deus caprichoso que pune e que recompensa as suas criaturas. Não. A caridade é um movimento natural da alma que aprende a conhecer a natureza das leis divinas e passa a se sintonizar com o bem por entender que o bem é o fluxo natural da vida. E aprende que quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais recolhe. Quanto mais tem e oferta, mais consegue. E conscientiza-se então de que o bem é a própria linguagem do Criador. O Espiritismo mata a ideia deste Deus humano, cheio de emoções, que pune, que recompensa. Deus não passa pelas emoções humanas. O Espiritismo apresenta um Deus de amor incondicional, cuja única e soberana linguagem é a linguagem do amor, em cuja vibração a vida se sustenta, desde o micro-universo celular até o macro-universo cósmico, tudo seguindo as mesmas leis perfeitas e imutáveis, adaptadas às suas condições particulares, fazendo com que toda a vida gire em torno da realidade do amor. Aliás, o Evangelho nada mais é do que este enunciado do amor perfeito como lei da vida. Assim, este amor de Deus, esse Deus de amor incondicional que o Espiritismo nos apresenta é a expressão perfeita do Criador. E os Espíritos nos dizem: não há nada que a criatura faça que possa modificar o olhar de Deus para ela. Quando Deus olha para o ser humano, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em evolução. E sabe que mais dia menos dia, aquela obra perfeita atingirá o seu ápice, atingirá o seu objetivo. Deus ama a criatura humana, cuidando dela com carinho, assim como nós amamos o broto frágil, amando nele já o fruto que virá amanhã. Porque o broto é a certeza do fruto que virá com mais algum tempo. Dizem os Espíritos, Deus ama a criatura, respeitando o momento e o estágio em que cada qual se encontra. Mas é necessário que o homem também aprenda a respeitar, sem entrar na exigência descabida da perfeição de imediato, que não é possível para a criatura, nem ficando no comodismo das atitudes já conhecidas que não servem mais para nada. Dizem os Espíritos, é preciso que o autoconhecimento guie o homem para a compreensão do seu momento existencial, porque o homem é como a semente, dizem os benfeitores, desabrocha em ciclos. Primeiro o broto, o caule, as folhas, as galhas, as flores e os frutos. E então eles consideram: é injusto cobrar do broto que se comporte como fruto. É injusto permitir ao fruto que se comporte como broto. A cada etapa, uma necessidade e uma potencialidade. No entanto, dizem os Espíritos, independente de ser broto frágil ou de ser fruto maduro, o espírito em desenvolvimento vivenciará sempre as 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno são ciclos da alma, que fazem parte da natureza íntima do ser humano. Assim, nós teremos sempre o inverno da falta, a abundância do verão, a introspecção do outono e a extroversão da primavera. Estes são movimentos naturais e importa aprender a sentir em que momento estamos, em que fase nos encontramos, para aprender a amar o ser que desabrocha nos caminhos da vida, assumindo as responsabilidades que nos dizem respeito. Há momentos da vida que é momentos de se recolher, há momentos que é momentos de se entregar e integrar à vida. Há momento que é de acumular para construir, há momentos que é de partilhar para dividir. Em tudo isto, a caridade funciona como um guia maravilhoso que nos ensina a ofertar, a dividir, a multiplicar para fazer mais ao nosso redor. Então, este Deus de amor incondicional que vibra e sustenta a vida nesta expressão perfeita de amor
Ele convida o homem a amar-se e a respeitar-se com este mesmo amor, entregando-se aos braços da caridade para curar a alma deste distanciamento do Criador, preenchendo o seu interior deste amor excelente. Dias da Cruz nos considera que o homem sofre não pelo amor que não tem, mas pelo amor que retém. Não pelo amor que não lhe é dado, mas pelo amor que não é vivido. Aquilo que é retido na intimidade da alma é que traz sofrimento. Joana de Ângeles, em outras palavras, diz: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu me faço. Dizendo, aquilo que vem de fora não pode verdadeiramente me atingir, mas aquilo que vem de dentro e que é vibrado de dentro, isto pode nos destruir. Se nós retemos a capacidade amorosa, cerceando a nossa liberdade no egoísmo limitante que fecha-se em conchas sobre si mesmo, então a vida não circula, a vida não se movimenta, a vida não faz um movimento essencial de desdobramento, de expansão, de crescimento. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e ofertamos o que temos para dar, amando, então nós multiplicamos a vida. Após todo aquele tempo de aprendizado, Pedro fez a transformação essencial e integrou-se com o Criador. E é por isso que quando ele estava diante da porta formosa do templo de Jerusalém, aquele homem lhe estendeu a mão pedindo: dá-me um pouco do teu ouro, dá-me um pouco da tua prata. Era um homem paralítico, mendigo, que ficava à porta formosa do templo de Jerusalém, mendigando o que restava da experiência alheia. No entanto, naquele momento, Pedro olha para ele. E é interessante ver o sentimento da compaixão, como é distinto da piedade. Fosse o movimento da piedade que movesse Pedro, ele enfiava a mão no bolso e dava algumas moedas e entrava com a consciência tranquila, entre aspas, para o templo, porque havia feito aparentemente a caridade. No entanto, Pedro sabia que a caridade era algo mais excelente. Sabia que a caridade era aquilo que resgata a dignidade humana, aquilo que dá oportunidades, que faz o outro ver o seu valor profundo. Então Pedro olha-lhe nos olhos, vê a sua condição de necessitado e então ele viaja no tempo. Como se novamente estivesse sobre a barca no mar da Galileia, ele se sente tão mendigo da alma quanto aquele homem que lá estava. E olhando para ele passa novamente por todo o seu processo evolutivo na presença do Cristo, até o momento da crucifixão e muito depois. E ele se lembra como pouco a pouco foi-lhe consolidando na alma os valores e as virtudes, e então ele se reconhece pleno, ele se reconhece cheio, ele se reconhece um ser em potencial de amor. Olhando fundo nos olhos do homem, ele lhe responde: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o magnetismo curador do Cristo, através do médium que era Pedro, toca-lhe as fibras íntimas e aquele homem tem as suas pernas reconstituídas milagrosamente, levanta-se e entra no templo para adorar a Deus. É que Pedro havia amado de forma excelente. O alto amor, quando conduz-nos para aquela profundidade no contato conosco mesmo, nos conduz também para o contato de amor com o nosso próximo. Como o alto amor é amor, à medida que o ser se ama, ele passa a amar o que está em volta. Então, no momento em que Pedro visitou a sua experiência e lembrou de tudo que havia aprendido com Jesus, ele também lembrou que aquela mesma fonte de amor que ele tocara, podia tocar agora aquele seu irmão e desejou ser instrumento da luz. Colocou a sua dor no bolso, esqueceu-se de si, esqueceu-se das suas necessidades, olhou para aquele homem e ofertou aquilo que o seu coração estava cheio. Seu coração estava cheio de dignidade, de sentimento de capacidade, estava cheio de um processo de aprendizado duro e sofrido, que ele sabia que também era o daquele homem. Assim, ele oferece para o homem um caminho de cura, como a vida oferece para cada um de nós. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no último parágrafo, traz-nos excelente notícia a respeito do amor. Ele nos diz: à medida que o ser humano ama, volta para ele as vibrações de gratidão, e estas vibrações de gratidão vão lavando o corpo espiritual dos resquícios de treva que porventura ainda existam aí.
E então, o homem não necessita adoecer para reequilibrar-se espiritualmente. O amparo aos outros, diz André Luiz, cria amparo a si próprio. Vejam que linda a fala de André Luiz. Na medida que nós vamos amando, volta para nós a gratidão, e aquela gratidão é-nos socorro para a alma. Se instala em nós como remédio abençoado, oferecendo um caminho de autoencontro, de reconhecimento das nossas próprias capacidades, de reconhecimento da nossa riqueza interior. E então, naquele momento, André Luiz diz, assim se instala a imunologia perfeita. Quando o homem ama, conduz com equilíbrio os seus corpos espirituais, de tal forma que o corpo físico passa a responder às ordens equilibradas da mente e do sentimento e se instala a saúde. É por isso também que André Luiz diz que todo doente deve se transformar em médico de si mesmo. Deve aprender a tratar das suas dores morais através da evangelioterapia. Deve aprender a medicar o seu coração com os medicamentos do evangelho. Ou, no dizer de Dias da Cruz, deve tomar todo dia as pílulas de esperança, que lhe aliviem o coração do sentimento de peso, de menos-valia, de incapacidade. Deve abandonar a culpa e a autopunição, o remorso que não serve para nada, para abrigar na alma o arrependimento sincero, que converte a alma no caminho da reparação e faz o homem caminhar na direção do bem que deve realizar, ao invés de sofrer para pagar aquilo que julga ser necessário pagar. Emmanuel, de forma inspirada, disse a Chico Xavier: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando a benefício de nosso semelhante, manda a misericórdia que a justiça retorne sobre seus passos sem previsão de volta. Se a justiça vem cobrar e encontra o homem amando, manda a misericórdia da vida que o débito seja pago em amor e não em dor, porque o objetivo da vida não é sofrer. Jesus disse com propriedade, relembrando as palavras antigas do profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, através dos caminhos do amor. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, lenitivo para a alma, que desperta a luz do Filho de Deus que somos, que nos faz sair das nossas dores, esquecer dos nossos sofrimentos, para olhar para o ser potencial de luz que nós somos. E assim o Evangelho nos dá excelente lição. Marta e Maria eram irmãs, também de Lázaro, que formava uma família amiga de Jesus. Moravam na Galiléia, nas cercanias de Betânia, que ficava próximo a Jerusalém, cerca de 40 quilômetros. E Jesus gostava de pousar lá por um pouco. Certo dia, Marta e Maria mandam uma mensagem rápida a Jesus, para que viesse, porque Lázaro, o seu amigo amado, estava enfermo. Jesus, que é a representação da sabedoria e da misericórdia, ainda permanece 2 dias em Jerusalém. E depois ainda gasta mais 2 dias no caminho. E então Lázaro falece, entre aspas, no olhar daquele povo, pouco depois que o mensageiro sai para avisar a Jesus. Quando Jesus está se aproximando, Marta, que era o símbolo da ansiedade, a mulher do mundo que se ocupava das coisas mundanas, corre ao encalço de Jesus a dizer-lhe: ah, Senhor, se estivesses aqui, nada disso teria acontecido. Muita gente vê nesta passagem a expressão de fé, como Marta dizendo a Jesus: ah, Senhor, confio tanto em Ti que se estivesse aqui nada disso teria acontecido. No entanto, o benfeitor Dias da Cruz nos diz que não, que em verdade Marta estava dizendo em outras palavras: ah, Senhor, se tivesse vindo quando eu tinha chamado, nada disso tinha passado. Porque não me atendeu quando eu quis, então agora o homem está morto. É a expressão da ansiedade, que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Mas Jesus é a representação da sabedoria. E então ele chama a Maria, a representação do conhecimento superior, que está dentro de casa, para ir junto com ele ao túmulo de Lázaro. Naquela época, o túmulo era uma caverna onde se colocava o doente atado em faixas. E fechava-se a porta. Lázaro estava lá havia 4 dias. Jesus então chega diante do túmulo
E a postura de Jesus diante do túmulo é de fundamental importância. Jesus para diante da pedra e diz: retirai a pedra. Jesus não a retira, vira para o social e diz: retirai, porque o movimento de socorro inicial para a alma que está paralisada vem do exterior. Vem dos passes, da orientação espiritual, do atendimento fraterno, do conselho médico, psicológico, da mãe, do pai, do amigo, do irmão, do parente. Vem de externo. O homem é socorrido e este socorro jamais falta. Retirai a pedra, diz Jesus, como a demonstrar: a pedra será sempre retirada. No entanto, o que era esperado que ele fizesse? Lázaro não estava morto, bem sabemos. Bezerra de Menezes esclarece que ele estava no fenômeno da catalepsia, nome antigo que a medicina designava para um estado de morte aparente, que hoje nós poderíamos comparar ao estado de coma. Lázaro estava num estado de metabolismo tão basal que dava a ilusão de morte. Mas ele estava lá dentro há 4 dias, portanto estava desnutrido, desidratado e cego pela escuridão. Era esperado que Jesus corresse lá para dentro, pegasse Lázaro nos braços, quase como um filme hollywoodiano, e trouxesse para fora para salvar-lhe e manifestar a sua grandeza como Filho de Deus. Mas Jesus não faz isso. Jesus fica do lado de fora, dá apenas uma ordem: Lázaro, vem para fora. E a ordem é imperativa: vem, significa sai e sai agora. E Lázaro, então, atado em faixas, sai do sepulcro. Esta é a representação do movimento da alma. Quando nós somos socorridos pelo social, é necessário que nós possamos dar os nossos passos diante da vida. Não importa se nós estamos desnutridos e desidratados, cegos, não importa se nós estamos enfaixados pelas nossas limitações. Importa somente que a vida, sustentando-nos amorosamente, espera de nós que nós saiamos da caverna escura, porque ela nos conduz. A vida não nos carrega nos braços. Nem os espíritos, nem o pai, nem a mãe, nem o amigo, nem o irmão, nem ninguém fará por você aquilo que é da sua responsabilidade. No entanto, aquilo que é da sua responsabilidade, você dá conta. Você tem a capacidade de fazer. A força e fonte no seu interior. Então Jesus diz para você, assim como diz para mim, assim como diz para toda a humanidade: Filho de Deus, sai da sua caverna pessoal. Olha para o mundo da luz exterior, vê para além de ti, vislumbra uma realidade mais ampliada. E assim como Lázaro, tropeçando, dando os passos trôpegos e dificultosos, nós saímos. E quando está do lado de fora, então Jesus dá a segunda lição. Ele novamente vira para o social, para aqueles que estão em volta, e diz: desatai-o e deixai-o ir. Como a dizer: retire a bandagem e deixe-o seguir. Porque ele já deu os passos que era dele, já fez o esforço que era esperado dele. Agora é hora de dar nova dose de investimento. E assim funciona a vida, dizem os espíritos. A vida nos socorre e espera de nós o contraponto. Nos dá um instrumento, mas espera que nós possamos arar o solo. Nos dá a semente, mas espera que nós a lancemos e a cultivemos. Nos dá a força, mas espera que nós demos os passos. A vida não faz por nós aquilo que é a nossa responsabilidade. Mas uma vez que nós damos os nossos passos, difíceis, trôpegos, infantis, a vida olha com amor e diz: ele já fez a sua parte. Nova dose de investimento, nova dose de confiança, nova dose de possibilidades. E então a alma se engrandece, se enriquece e vai pouco a pouco se plenificando cada vez mais. A mensagem do Evangelho, que é a mensagem da doutrina espírita, é, portanto, uma mensagem de profunda esperança, de otimismo, de confiança. Vós sois luzes, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Não se pode esconder uma cidade edificada, não se pode esconder a luz. Deve-se colocar para iluminar toda a casa, deve-se deixar que o sal tempere a massa, deve-se permitir que a luz ilumine os corações, começando por iluminar a cada um. É por isso que Joana de Ângeles, de forma tão inspirada, nos ensina a dizer: não digamos no recesso das nossas almas: ouve, Senhor, que o teu filho clama. Mas digamos no recesso das nossas consciências: fala, Senhor, que o teu filho escuta. Diz o que é necessário para mim, diz qual é a tua sábia e
soberana vontade para a minha vida. Ensina-me os caminhos do bem viver, conduz-me para os caminhos da cura e da paz. Ensina-me aquilo que é devido e que é necessário, a fim de que eu descubra em mim o mesmo amor que tu vês em mim. Ajuda-me, Senhor, a olhar para mim com os olhos de amor que tu me vês. Ensina-me a reconhecer em mim e ao meu redor as fontes poderosas de bênçãos do Filho de Deus que sou e que todos são. Ensina-me, Senhor, a conduzir-me pela vida com dignidade, a fim de que os meus atos reflitam a grandeza do Filho de Deus que sou. E então a alma, genuflexa no altar da consciência, pode se curvar perante a grandeza do Criador e fazer silêncio, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Para falar com Deus não é necessário dizer. É preciso apenas fazer silêncio na alma. E quando assim fazemos, nós escutamos a Deus. E assim perguntaram a ela: e que Deus diz? E ela diz: Ele não diz nada, Ele apenas escuta. E de silêncio para silêncio, a sabedoria universal se expressa. A riqueza da vida como fonte transborda. A riqueza do self transcende as limitações do ego. O ser divino suplanta o ser passageiro que somos e pode-se estabelecer na intimidade da alma o reino de Deus, da paz de consciência, da sabedoria. A caridade neste caminho é o farol, é o guia, é um instrumento, é a ferramenta, é o sentido, é a busca, é o resultado, é tudo ao mesmo tempo, porque é a própria linguagem do amor em ação conduzindo a vida para a sua realização maior. E assim como todos os apóstolos tocados por Jesus se converteram em sábios e dignos cristãos, nós também podemos. Lembrando que o espírita não se reconhece pelo muito saber, nem pelo intelecto, nem pela quantidade de livros que leu, nem por tudo decorado. O espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas más paixões, para vencer a si mesmo, pelo número de aflitos a que leva socorro, pelo número de pessoas a que educa com o seu exemplo, pelo número de pessoas a que convence pelas suas atitudes, muito mais do que pela sua pregação. E assim compreendendo, nós podemos permitir que a doutrina espírita, luz divina, seja junto do Evangelho a luz que clareia as nossas almas, e as nossas almas, por sua vez, a luz que clareiam as vidas que estão ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.